Os podres de pobre. E aí, galera? Tudo Fala, certo? pobraiada. E aí, seus podres? Então, mais um episódio e hoje a sardinhada é minha. E é uma sardinhada que dói no coração. Toda vez que eu lembro, é uma tristeza só. E ela é muito relacionada com o episódio passado, que foi de por que vender. E foi numa época não muito distante que eu comprei uma ação fantástica, uma excelente empresa, só que com um viés meio especulativo. Eu achei que estava muito barata, queria fazer um lucro rápido e comprei a WEGzinha. Quem sabe, o WEG é uma belíssima ação. E eu paguei R$18 na WEG, antes do desdobramento. Então, foi um preço muito bom. E eu vendi a WEG. Quando eu achei, aqui eu lucrei 30% Nossa, já, top, rapidinho. 30% é top. Vou vender. Vendi o WEG a R$26. E, bem, quem conhece a ação sabe. O WEG subiu. Chegou lá nos seus 90, não sei se não me engano. Eu acho que bateu 90. Bateu 90, aí desdobrou, aí agora ela ainda vale mais que 18. Mesmo desdobrando, Então, né? Desdobrou por mesmo desdobrando. desdobrou Não por sei. 3, eu acho. Não sei, tenho raiva. Então, assim, é aquele negócio de querer ser esperto e tal, e de ter uma visão de curto prazo, né, não de longo prazo, acabou me fazendo entrar num bom momento na ação, mas sair muito cedo. Então, fica a lição aí, né? Se você não tem um motivo muito forte para vender, não venda. Isso porque de nós três aí a gente já concluiu naquele episódio que você é o que mais melhor convive Com a venda. com esse tipo de situação aí. Pode até ser, né? Isso foi realmente uma conclusão do que cada um falou, mas assim, essa realmente foi uma ação que eu não queria vender, não tinha um motivo para vender, não olhei. Foi uma sardinhada Cara, parecida com a da Petrobras, né? foi um trade. No Eu tenho que te sentido de dar que os não tinha parabéns razão. pelo seu swing trade aí na VEG. Foi um Isso. excelente trade, cara. Excelente 30%, trade, né, 30%, né? Pô, Fantástico. eu ficava feliz quando eu conseguia 10, cara. Agora, Foi o problema de trade, fazer trade é isso, cara. Você nunca vai conseguir foi, 1000% de lucro num trade. foi um trade muito bom e um investimento muito triste. É muito sofrido, né, cara? Você vender e ver Eu sofri. Você não compra ação nunca mais, velho. Você não tem coragem Não, de e aquele comprar ação negócio, né? nunca mais. E tem essa âncora, e fica com essa âncora mental, né? Porque aquele negócio, você pagou 18, aí você vê o negócio a 40, você não vai entrar a 40. Não Você entra, vendeu a 20, você pagou 18, vendeu a 26, você vai pagar 40? Não vai, mas o negócio vai a 90. Aí chega em 90, você fala, não vou pagar 90. E vai, o negócio só fica mais caro. É porque a Então, Arezzo pode virar a melhor empresa do Brasil que eu nunca mais compro essa porcaria. Mesmo caso. é uma tristeza. E assim, nesse mundo da eletrificação, do ESG, né? A WEG tem tudo para crescer ainda. Então, foi uma grande sardinhada. Mas E a sua chance de comprar seria depois que desdobrou aí, né? Que pelo menos uma âncora psicológica aí, quando desdobra, dá um... Né, mesmo que você sabe que desdobrou, né, que não mudou nada, só aquela variação no preço ali cai abaixo da sua âncora ali, já dá para você se enganar ali, né? Já ajuda, né? Já ajuda. Cara. Bom, gente, o assunto aqui é mais uma regra de ouro, além da que a gente falou no episódio passado. Regra de prata hoje.
É verdade, a regra de ouro mesmo é aquela do episódio passado. Essa regra de prata, ela não é menos importante, ela é secundária, porque se você não cumprir a regra de ouro, consequentemente, você vai acabar descumprindo a regra de prata. Isso aí. Qual que é, Village? Qual que é a bola? Não se endividar. E nesse episódio a gente vai falar de dívida. Eita, dívida. Dívida é uma grande armadilha, né? E é claro que, assim, existem dívidas e dívidas, né? Categorias de dívidas diferentes, existem situações que, infelizmente, não tem como escapar de fazer uma dívida, mas, de modo geral, dívida é uma coisa deletéria para as finanças de uma pessoa física, né? Do prato feito aí, da PF. Porque porque normalmente os juros da dívida costuma ser muito maior do que o rendimento que você pode ter com algum investimento. E se você tiver um descontrole, né, na quantidade de dívida, ela pode te acabar com a sua capacidade de pagá-la, inclusive, né? Você entra num ciclo infinito de que você tem que fazer uma dívida para pagar outra dívida. Então, pode se tornar uma grande bola de neve. É algo bastante perigoso. Quando você usa o investir em ações longo prazo lá, que ele fala que o retorno das ações de 200 anos dos Estados Unidos foi de 6,6% ao ano, então você tem que pensar qualquer dívida que esteja mais cara que isso já não vale a pena você pegar, né? E ainda que seja mais barata do que 6,6% ao ano, corre o risco de você não conseguir esse 6,6% ao ano, né? E se ferrar de qualquer maneira. Aqui no Brasil as dívidas são muito mais caras que isso, né? E tem o problema de fluxo de caixa, né? Porque uma dívida, se você tem um período que não consegue pagar, você pode ser executado na sua dívida, né? Você pode... Fora que até você ter esses Perdeu 6,6% ao ano, você pode ter um período aí de baixa gigante que você tem que continuar pagando juros mensais ali, né? Exatamente. Perde todos os teus planos. Sim. Totalmente o único diferente da empresa. investimento capaz de conviver com uma dívida e superar os juros de uma dívida é a atividade econômica em si. É por isso que eu estou falando aqui o que o Zuz ia falar aí, né? Que a pessoa jurídica faz sentido ter dívida, porque o que conta ali não é um rendimento de investimento. E como o Zuza disse aí, num estudo de 200 anos no mercado americano, o rendimento ali composto nesses 200 anos real, já descontando a inflação, foi 6%. Um bom negócio pode ter margens aí de 40%. Então, você consegue conviver bem com uma dívida bem feita. Além do que, a dívida ajuda de forma tributária as empresas também. Então, porque a dívida entra como despesa, né? Então, uma empresa que tem lucro real tira essa despesa aí dos juros que está pagando, né? Então, o lucro acaba sendo o valor da dívida abaixo, né? Então, no fim das contas, a dívida para a empresa hoje no Brasil ela é 34% menor do que o valor de face dela ali. Então, se você vê que uma empresa tem 34, você pode botar assim 1/3, né? Então, se uma empresa tem uma dívida ali de 6% ao ano, na verdade, o custo dessa dívida para ela é 4% ao ano. Faz muito mais sentido do que para pessoa física, que não tem essa compensação de lucro real e lucro presumido na hora de declarar imposto de renda. E os juros de captação de uma dívida para uma empresa também, ele costuma ser muito mais baixo do que um juros para uma pessoa física, de modo geral, né? Para alguns financiamentos, a pessoa física tem um juros baixo, como é o caso do financiamento imobiliário. Nós tivemos um período aí, acredito que entre 2005 a 2014, por aí, onde a gente teve tanto subsídio
E o boom imobiliário foi tão grande que fez sentido, em muitos casos, você financiar e você colocar o seu imóvel financiado para alugar e pagar o financiamento com aluguel. É doideira, mas são sempre situações muito pontuais ao longo do tempo, aí, numa pequena janela, né, em um período longo de tempo que tem uma distorção dessas. Via de regra, a dívida é sempre no mínimo uma armadilha, porque mesmo numa situação dessa, você não sabe o futuro, quando é que vai estourar qualquer coisa aí, o governo mudar as regras, mudar um índice, e aí a sua dívida vai para o espaço, e aí, como é que vai fazer? Vai reajustar o aluguel no mesmo nível? Não tem jeito. Qual que estava o custo do financiamento imobiliário aí durante a pandemia do coronavírus, quando a taxa de juros caiu para 2%, aí vocês sabem ou não? Em que ponto que chegou? Tá falando no mudo, Maurício? Maurício tá mutado. Eu acho que nunca baixou de 6%, não. Mas é bom, eu não cheguei a conferir, não sei se chegou a 6, mas acho que abaixo de 6 nunca chegou, não. E eu acho que isso que o Bola falou, é uma coisa bastante importante, que é a relação, o fato da dívida ser indexada ou não. O que é isso? Se a dívida ela é indexada a algum índice, pode ser inflação, IPCA, GPM, TR, né? Ela vai ser reajustada conforme o desempenho do índice. Então, se você tem uma dívida e ela é reajustada a TR, aquele montante da dívida ele vai crescer conforme a TR e vai diminuir conforme a sua amortização. Então, se a TR aplicada ao montante da sua dívida for maior do que a sua amortização, você vai ter um crescimento da dívida, né? Você vai pagar e no final do teu pagamento, a sua dívida vai aumentar. A dívida é maior do que antes de você pagar. Exatamente. Então, fora os juros, né? Porque você paga, vamos supor, você paga uma parcela da sua dívida, você paga os juros, paga taxas, custo fixo, imposto, o que tem lá, e a parte de amortização, que é aquele valor da parcela que vai diminuir o montante da dívida. Então, se a amortização ela é menor do que o reajuste da dívida, a sua dívida cresce. Né? Se a amortização é maior, aí a dívida cai. Então, a depender do índice que está a dívida, você tem que ter muita atenção para não fazer dívidas com índices que historicamente não têm um comportamento estável, que é a maioria dos índices brasileiros. Né? GPM, IPCA, INCC. Eu tenho um caso para contar para você. Tem um conhecido meu que ele financiou um terreno, né, para assim, a gente já falou sobre isso. Tem cara que a forma do cara poupar é financiar alguma coisa que na hora que vem um boleto ali ele paga e aquilo ali é o que ele está investindo no mês, né? Enfim, ele financiou um terreno. O financiamento era indexado pelo IGPM mais taxa de juros. Com o IGPM disparando 30% esse ano aí do jeito que disparou. Ele já pagou um terreno até hoje, era 180 meses o financiamento. Eu já pagou 80 parcelas, ele falou que já paguei um terreno e ainda estou devendo 2 ou 3 das 100 parcelas remanescentes. Assim, o valor que eu devo é muito maior do que o que eu já paguei e o trem, eu não vejo fim. Não sei o que eu faço. O cara tá assim, perdido no que vai fazer, porque ele não tem recurso para amortizar, para quitar o resto da dívida e o valor do IGPM disparou. Então, o que ele pagaria de terreno, se fosse à vista lá atrás, agora é 4, 5 vezes o valor que ele vai ter que pagar. É a armadilha que não contam na hora que você financia, né? Exatamente, é muito cruel, cara, porque a simplicidade, né, a questão de que as pessoas muitas vezes não têm ideia da complexidade que é um financiamento. Eu vou lá, vou pegar o bem, vou pagar um monte de parcela lá, tem uma taxa de juros e é isso. Não,
essa questão da dívida indexada, ela é uma tremenda armadilha, porque ninguém presta, ninguém faz questão de explicar isso para o cliente, e é um índice que está embutido lá, não é só a taxa de juros. Ele tem uma taxa de juros de 5% ao ano, mais, sei lá, IGPM, IPCA, qualquer índice aí que, se acontecer alguma coisa com esse índice, vai acontecer a mesma coisa com a sua dívida. O índice pode cair, a dívida, tá tudo bem, mas o mais provável é que o índice suba mesmo. Esses índices não costumam ficar negativos, eles podem ficar menores, mas é sempre um crescimento, porque são índices inflacionários. A inflação no Brasil é cruel, né? Você vê que antigamente os títulos do Tesouro direto tinha índice de longo prazo indexado ao IGPM. Hoje em dia eles nem abrem mais, é só IPCA. Porque o IGPM, quem faz é a Fundação Getúlio Vargas, né, que é um órgão fora do Estado. O IPCA, o governo, ele dá as pedaladas dele lá, né, ele muda a composição do índice e tal. Fala assim, agora é tantos por cento de gás, agora é tantos por cento disso. E aí ele vai maquiando o IPCA para ele ser menor do que a realidade, mas no fim das contas continua sendo alto, né? Mesmo IPCA. Ô Bola, você financiou o teu AP, né? Financiei. Você terminou de quitar? Terminei, graças a Deus, já consegui. E quando você adianta a parcela, você chegou a amortizar umas parcelas, não amortizou? Isso, é isso que eu ia falar, né, que como o Ney falou aí no começo do episódio, a gente está aqui falando mal de dívida, crucificando dívida, mas não tem jeito, né, gente? Tem situações na vida, tem circunstâncias, os bancos estão aí, eles não são totalmente vilões, assim, como muita gente fala, né? A gente precisa, às vezes, correr atrás, né? Gastar um dinheiro que não tem. Às vezes a gente é obrigado a fazer isso, não é simplesmente, tudo bem, vamos tentar, né, nunca fazer dívida, mas eu que tinha esse princípio, eu acabei sendo obrigado, vamos dizer assim, né, a tomar uma decisão em que eu tive que fazer uma dívida. Então fez a dívida, né, qual que é a melhor forma de gerenciar, né, de lidar com essa dívida? Cara, é pagar o máximo possível, o mais rápido possível, porque o que acontece? Aquela dívida é planejada de forma que você pague uma mensalidade que é composta, na sua maior parte, pelos juros que você está pagando para o banco. Quem recebe primeiro, né, a dívida ela é composta de uma forma que quem recebe primeiro é o banco. É o banco que está te financiando aquele bem. Então, você não está pagando primeiro o bem que você financiou, você está pagando os juros para o banco primeiro. Então, isso depende do sistema de financiamento, né? Mas vamos colocar aí que, via de regra, você está pagando os juros primeiro. E aí depois, lá no final do financiamento, é que você vai pagar realmente, amortizar, né? Pagar o bem que você está financiando. Esse é o caso aí desse exemplo simbólico aí que o Zusa falou, que o cara tá pagando, ele estava pagando só os juros. Como o IGPM agiu em cima dos juros, ele pagava de um lado e o IGPM subia os juros de novo. Agiu em cima do principal, né? O IGPM é em cima do preço do imóvel. O índice ele age no total da dívida, né? Exatamente. E como ele estava pagando composto, né? Sim. E como ele estava pagando só os juros, a dívida dele subiu como um todo. É como se ele não tivesse pagado nada do terreno até hoje, só juros. Exatamente. Agora, uma vez que você consegue, além dessa parcela mensal que faz parte do seu contrato, você ir lá e pagar mais, em todo financiamento é possível fazer isso, você tem a opção de amortizar. Você tem a opção de não amortizar, de você pagar a dívida como um todo, ou seja, isso diminui as suas parcelas no financiamento inteiro. E você tem a opção de amortizar o bem, que é você pagar as últimas parcelas. Então, acaba que a sua dívida, ela acaba tendo uma redução, os juros são recalculados, a sua parcela diminui um pouco, mas você está amortizando realmente. Você está, vamos dizer, comprando tempo. Você está diminuindo o prazo da sua dívida. Então, foi assim que eu consegui
sair do meu financiamento aqui com mais rapidez, e quanto mais rápido você consegue sair da dívida, menos chance você dá aí para qualquer imprevisto que possa acontecer e um índice que sobe, alguma regra que muda, e, né, ou, sei lá, você perde o emprego, perde a sua renda, precisa se virar aí para se colocar de novo no mercado, mas aí você está com um puta de um peso nas costas, aí, que é um financiamento, né? Então, entrou em dívida, cara, tem que tentar sair o mais rápido possível. Eu tive um pouco de dor, né? Eu tive um pouco de dor aí de ter que vender os investimentos, né? Uma carteira que eu já estava montando há um tempo, dá até, cara, dá tristeza realmente, né? Mas não tenho dúvida que foi a melhor decisão e faço de novo se precisar, né? Se você tem dívida, você não tem como ter investimento com dívida. O que a gente falou aí no começo, a dívida, ela não vale nenhum investimento. Você ficar segurando dinheiro lá, pagando muito mais caro nos juros de uma dívida. Eu acho que você me falou uma vez que você pagou um valor que era igual ao valor da parcela tua. E assim, você pagou extra, né? Como se você tivesse pagado 2 parcelas no mês, ou um 13º que você recebeu, alguma coisa assim. E que isso valeu como se fosse por 3 parcelas, né? Esse valor extra. Como se tivesse sumido 3 parcelas do valor da dívida. É isso aí. Quando você... Isso amortizou o principal, né? Quando você tem um a mais, né, e você vai fazer uma amortização extra, além dessas parcelas, você tem a opção de reduzir o prazo ou reduzir o valor da parcela. Quando você reduz o prazo, ele vai, por via de regra, né, geralmente, ele vai deduzindo das últimas parcelas, que são a amortização. Então, é feito um recálculo dos juros e isso ajuda muito, acaba reduzindo um pouco a parcela também. É que você faz a amortização, né? Esse valor extra, ele é totalmente amortizado. Aí, exatamente. O efeito pode ser no número de parcelas ou no valor da parcela. Uhum. Se ele é no número de parcelas, você paga o percentual da sua próxima parcela, vai ser menos juros, porque o valor principal diminuiu, e vai ser mais amortização, né? Se você reduz o valor da parcela, você vai tá pagando só menos juros, mas não vai estar amortizando mais. É mais ou menos isso. Porque, né, o tempo conta no cálculo dos juros. Então, quando você reduz o prazo, você está reduzindo o tempo. O tempo é um fator, né, elevado de potência na conta, então você acaba também beneficiando aí indiretamente o valor dela, né? E que, como o tempo age exponencialmente no cálculo dos juros, quando você reduz o tempo, você acaba também tendo um bônus aí na redução das parcelas. Então, eu escolhi sempre reduzir em prazo, porque eu acreditava que se eu reduzisse o valor das parcelas mantendo o prazo original, eu ia acabar pagando um pouco mais de juros. Sim, com certeza. O financiamento, os juros... Eu também... Pode falar, Monei. Eu também, quando fiz o financiamento imobiliário e consegui amortizar, eu sempre resolvia diminuir o prazo. Eu acho assim, se você está dando conta de pagar a parcela com tranquilidade, né, se você não está no sufoco, reduz o prazo. Se, tá muito difícil de pagar a parcela, aí se reduz a parcela, né? Mas o ideal é reduzir o prazo. E uma coisa importante de falar, para quem é assalariado, né, que é o nosso caso, Paulo, tem FGTS, né? E o FGTS, ele tem um programa que você pode usá-lo para amortizar um financiamento imobiliário e é importante usar, porque ele rende menos do que os juros do financiamento. Então, se você deixar o dinheiro parado lá, ele vai estar rendendo menos do que você vai pagar de juros. Então, assim que for possível, se eu não me engano, são de 24 em 24 meses você usar o FGTS para amortizar.
um financiamento imobiliário, assim que for possível, use o FGTS. Porque ele certamente está rendendo menos do que o valor de juros que você paga, e a amortização com o FGTS vai te auxiliar aí na diminuição do prazo da parcela, preferencialmente do prazo da sua dívida imobiliária. No investimento, os juros compostos funcionam a seu favor, né? E no financiamento, na dívida, os juros compostos estão atuando contra você. Então eu acho que se a pessoa entender isso, já fica bem claro que quanto antes pagar a dívida e colocar os juros compostos para atuar a seu favor e não contra si, melhor. Mais rápido ela vai ter sucesso e tranquilidade financeira. Uma coisa que muita gente faz, por exemplo, é financiar carro. Que, assim, para mim é uma atitude financeira muito temerária. Porque normalmente carro não é um bem essencial. Ele pode ser, depender se você vai exercer uma atividade essencial, que você precisa do carro. Ainda assim, você pode tentar escolher um carro no tamanho mais próximo do orçamento, né? Mas você fazer um financiamento para comprar um carro, você está comprando um bem que se deprecia num curto espaço de tempo, né? Então, aquele valor que você pagou, ele vai diminuir, porque o carro envelhece, né? Os juros é alto, e se você não conseguir pagar, você perde o bem, né? Carro é muita doideira financiar. Carro de longe é das coisas mais doideiras. O único que eu aceito é casa, porque no Brasil tem assim, um subsídio. Os juros bem incentivados. Tem um subsídio e casa, cara, é outra coisa. A casa existe uma segurança, né, de você morar num lugar próprio, um prazer, um gosto. E você tá fazendo coisas que são pra você ali, você vai ir melhorando sua casa, tal. É diferente de morar de aluguel. Porque o dinheiro de aluguel também dá a sensação de dinheiro perdido, né? Nossa. Sim. Agora, isso é difícil de conciliar, né? Porque existe realmente eu acredito que isso seja um dogma, né? Vamos dizer, uma verdade não tão verdadeira assim, né? De que você está jogando dinheiro fora, né? Mas, na verdade, como tudo que a gente consome e utiliza, a gente tem que pagar, aluguel você está pagando pela sua moradia, né, cara? Está pagando, né, pelo seu teto. Ou você ter uma casa, você comprar, né, adquirir, ter um imóvel seu, tipo você está pagando aluguel para você mesmo, né? E uma coisa que me ajudou muito a planejar e assim, minimizar o tempo que eu fiquei no financiamento foi justamente eu ter deixado de pagar o aluguel, né? Agora, é lógico que cada situação é uma, né? Essa questão de aluguel versus ter um imóvel daria um episódio, né? Mas cada situação a pessoa vai preferir ter um imóvel, vai preferir alugar. Isso vai depender também de cada momento que a pessoa tiver na vida. É casa a casa. Tem gente que não vai ficar na cidade, que às vezes vai mudar de emprego, lugar, né? Tem muito critério. Mas eu concordo que dívida, cara, tem que ser assim, a situação aceitável, única que eu consigo pensar para você se endividar é realmente o imóvel, porque é aquilo, né, um volume enorme financeiro que nem todo mundo tem, assim, de cara para comprar à vista. A maior parte das pessoas não tem, cara. E é algo que, no mínimo, vai te trazer um ganho financeiro, não uma perda, né? Ou ele vai fazer você economizar um aluguel, ou ele vai te trazer uma renda de aluguel, e ao longo do tempo o imóvel é um ativo, não é um passivo. Tende a ser um ativo, né, na maioria dos casos. Você fazer dívida para comprar um ativo, uma coisa que é de longo prazo, que vai trazer um ganho, é totalmente diferente de você comprar um carro, um bem de consumo. Então, dívida para comprar ativo tá valendo, Bola? Dívida para comprar ação, então tá valendo, pô, com certeza, cara. Tá liberado, né? É isso aí. Bora, Ney.
Bora se endividar. Só tem um problema, né, cara? Você tem que saber se o mercado vai... Tem que combinar com o mercado antes, né? Tem que combinar com os tubarão, né? Eu fiz 3 dívidas na vida. Uma foi para um apartamento e 2 foi sardinhada dos podres de pobre. Boa. É isso aí. Ouçam para trás aí que vocês vão descobrir aí as dívidas excelentes aí que o nosso amigo fez. Agora eu acho que para fechar um pouco, para dar um fechamento aí, uma dúvida que talvez alguns ouvintes possam ter aí, né? Pô, não gosto de fazer dívida e tal, vou fazer um consórcio. O que vocês entendem aí? O consórcio seria melhor do que fazer uma dívida? Ah, mas não é, né? E aí, Ney? Olha, eu realmente consórcio é uma modalidade que eu nunca corri atrás, entendo muito pouco, tenho pouca noção para dar opinião. Consórcio só tem esperto até hoje, que eu já só vi esperto até hoje. Fala que vai dar um lance de tanto e que vai ganhar o lance, que vai pegar o bem antes e poder aproveitar dele. Eu já vi gente falar que consórcio é pior que a morte. É melhor você pegar o bem logo e financiar e pagar do que você ficar lá esperando, fazendo poupança forçada e ainda pagando para os outros administrar o seu dinheiro, né? O consórcio, se você quiser antecipar o valor, por exemplo, você conseguir um dinheiro e quiser antecipar antes, você paga a administração em cima do saldo remanescente da mesma maneira. Vamos dizer que a administração ali seja 20, 30%, você vai pagar esses 20, 30% do mesmo Exatamente. jeito. Não tem amortização, não tem nada. Fechou um valor lá, é aquilo, e você pode dar o lance, pegar antes, mas no final das contas você vai pagar tudo que está no contrato lá, não importa o que aconteça. Consórcio é zoeira. Então, cara, é assim, tá pensando em fazer um consórcio, vê se você não consegue juntar o dinheiro você mesmo, sabe? É lógico que tem essa questão de lance, tem essa questão de você pegar antes e tal, mas se você realmente está precisando do bem, talvez seja melhor você se planejar e financiar e sair do financiamento rápido. Agora, tem que ver também qual que é a sua capacidade de cumprir a regra de ouro, né? Porque a gente falou da regra de ouro aí no episódio passado, ela determina muita coisa aí na sua vida, né? Se você cumpre ela com facilidade, talvez você não precise nem financiar um carro. Só lembrando, gastar menos do que ganha. É isso aí, para quem não ouviu. Ouçam. Top. É isso aí, galera. Valeu. Valeu, aqui é o Bola sem vídeo. Mais. Eu te cortei, né, Ney? Na hora que você tava dando maior explicação sobre o consórcio aí, né? Não, eu falei que eu não sabia nada de consórcio. É por isso que eu te cortei. Não estava falando nada importante. Eu não sei. Mas assim, só para não dizer que eu não sei nada, eu conheço 2 pessoas que fizeram consórcio. Um foi o Bola numa sardinhada e o outro é um conhecido assim, mais distante e se arrependeu. Então, é isso que eu tenho para falar de consórcio. Tá, a sardinhada foi um consórcio que eu se ferraram. A sardinhada foi um consórcio que eu cancelei uma semana depois que eu fiz, mas não satisfeito, eu fiz outro consórcio, o primeiro carro que eu adquiri foi por meio de consórcio, só que eu ainda não sabia que eu poderia ter adquirido de uma forma bem mais barata e mais eficiente, né? Mas tudo bem. Aí, Bola, se você estava em dúvida da sua próxima sardinhada, manda ver. Aí. Bora, beleza. O segundo consórcio do Bola. Boa. Valeu, galera. Eu sou o Valeu, que é o Bola. E aqui é o Ney. Abraço. E esses são os podres de pobre. Valeu.